Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. E nessa aula de Flutter a gente vai ensinar como criar um formulário, né, os campos do nosso formulário, o que é digitado a gente pegar ali, né. Antes disso eu peço que você se inscreva aí no nosso canal, dê um like, compartilhe aí, se você não é inscrito se inscreva, tá? Ative o sininho de notificação para ficar por dentro aí das novidades, dos vídeos. E para o YouTube entender aí que o nosso conteúdo é relevante para outras pessoas aprenderem Flutter também. Bom, eu estou aqui com o main.dart, tá? Ele está aqui com um título, tá? Chamado formulário. Ele tem um text aqui como fundo, tá? Como corpo do meu aplicativo, bem simples mesmo. E eu vou criar um arquivo aqui chamado myform.dart, certo? E esse myform ele vai ser um stateful, tá? Ele vai ser um stateful chamado myform. E eu vou colocar ele aqui, ó, no lugar do meu text. Myform. Certo? Ele já atualizou aqui, eu já tenho aqui, ó, o meu campo, tá? O meu corpo diferente já. E no myform eu vou trabalhar nele, ó. Eu vou criar o meu formulário. Para isso, eu vou chamar aqui o container. O container, por quê? Porque o container ele é uma caixa aí que permite a gente dar as configurações. Para isso, a gente vai chamar aqui para ele o child, o cara que toma conta do nosso formulário, né? Que cria o nosso formulário, que é o form, certo? O form aqui ele pede um child também, tá? E o nosso child dele, eu vou chamar o column, tá? Por que o column? Porque o column ele tem a opção aqui de você ter um child dele, e esse child você coloca vários campos do nosso formulário, né? Você quer colocar, por exemplo, o nome, o campo para digitar a senha, o e-mail, né? A descrição e assim por diante. Então aqui a gente vai inserir o primeiro campo. Para isso, para inserir o primeiro campo, os campos do nosso formulário, a gente trabalha com um cara chamado text form field. E o text form field, o que ele faz? Ele tem aqui um decoration, tá? E o nosso decoration a gente vai chamar o input decoration. O que o input decoration tem de opção? Ele tem aqui um label, o label text, que ele faz que ele coloca o nosso nome no nosso campo, né? Então se eu quero um campo de nome, eu vou digitar nome. Se eu quero um campo de senha, vou digitar aqui, ó, senha, e assim por diante. Então aqui eu tenho um campo já, até atualizou aqui, ó. Mas a gente consegue ver que ele está muito rente aqui, né, nas laterais. Eu quero mais um espaçamento. Para isso eu venho no meu container, tá? Porque o meu form ele está dentro do meu container mesmo. Eu dou um padding aqui, ó. O padding trabalha com adding sets. E eu vou chamar aqui o adding sets.all. Por que o all? Porque ele vai dar o espaçamento nos 4 cantos. E eu vou dar um espaçamento de 50. Veja que ele alterou aqui, ó, já tem um espaçamento nos 4 cantos. Eu posso até digitar aqui o nome, tá? E eu vou colocar mais uma coisinha aqui no meu decoration, que é uma border, tá? Esse border eu vou chamar aqui o outline input border, tá? Que ele vai dar aqui uma borda aqui acentuada ao redor do meu campo, certo? Eu vou dar mais uma opção aqui, ó, para ficar mais estiloso. A gente tem a opção de colocar um ícone, tá? A gente chama aqui o icon, a gente chama aqui o widget icon também, e dentro dele a gente chama o icons. Eu vou colocar o user verified user outlined. E aqui eu tenho um campo com o ícone na frente, certo? Eu vou até mudar aqui, ó, esse ícone, vou colocar ele dentro do meu campo, ó. Para isso, a gente chama aqui o prefix icon. E a gente agora tem o ícone dentro do campo, a gente digita, tá? A gente tem uma opção aqui, mais dentro do nosso text form field, depois do decoration, que é unchanged, ok? É tudo que é alterado ali, né, no nosso campo, que é digitado, né? A gente vai trabalhar aqui dentro dele. Mas para isso a gente cria uma variável para guardar o que é digitado no nosso nome, tá?
Eu vou criar ela aqui em cima, depois, bem antes aqui do nosso build, do nosso método. Ela é do tipo string, se vai se chamar name, e ela está vazia como padrão, tá? Então eu vou, aqui dentro do meu onChanged, eu vou chamar o cara que faz a mudança de estado aqui no meu stateful, tá? Que é o setState. E dentro do setState eu vou colocar isso, ó. Vou chamar a minha variável aqui que eu acabei de criar, o name, e vou colocar esse valor aqui, porque esse valor aqui é justamente o valor que está sendo alterado aqui. Para mim saber se está sendo alterado realmente esse valor, o que eu faço? Depois do meu text form field aqui, eu vou criar mais um campo, vai se chamar text, tá? E eu vou colocar assim, ó, o nome digitado é igual, aí eu chamo a minha variável name, certo? O que vai acontecer? Eu vou digitar agora qualquer coisa no meu formulário e ele vai imprimir aqui embaixo, tá? Pedro, ó, veja que ela está alterando realmente, aqui comprova que a nossa variável name está sendo alterada, porque aqui a gente consegue ver no text imprimindo ela. Aqui, ó, Carlos, certo? Ó, tem um cara que se chama, eu vou colocar aqui em cima, ó, antes do meu name, que é o que mais trabalha que ele pega os dados que é digitado no nosso formulário, tá? É o Text Editing Controller, tá? Vou dar o nome para ele de Controller, e ele chama bem simples mesmo, ó, o Text Editing Controller. E aqui, ó, eu vou até tirar esse onChanged, tá? Vou tirar esse onChanged e vou colocar porque quando o stateful ele inicia o estado, a gente tem a opção aqui, ó, pra gente fazer isso, ó, que é o setState. Tá? O setState ele faz isso. Ele inicia. Eu falei errado, é o initState, tá? O setState ele configura, ele altera o estado da variável. E o initState, ele inicia o estado da nossa aplicação. E aqui no nosso iniciar dele, dentro aqui, ó, eu vou chamar o nosso controller, tá? Aqui, ó, que a gente chamou. E o nosso controller, ele tem uma opção aqui, ó, de Add Listener, que é o que? Ele vai escutar, né, tudo que tiver dentro do controller, tá? Ele vai escutar o nosso controller e a gente vai, dentro desse escutar dele aqui, a gente vai chamar o nosso setState para alterar o estado da nossa name, que é igual a, qual que é o valor? Vai ser controller .text, porque o text do nosso controller é onde está a informação do que foi digitado. Então, se aqui eu não tenho mais o onChanged, né, para alterar o estado, mas agora ele está alterando de forma diferente com o nosso controller Add Listener. Então, se eu digitar alguma coisa aqui, ó, novamente, ó, eu preciso atualizar aqui, vou estar atualizando, e aqui eu posso digitar. Eu esqueci de uma opção. Eu criei o meu controller aqui em cima, mas eu não coloquei ele aqui na opção do nosso text form field, que é onde? Aqui, ó, ele tem a opção de colocar controller, ó. Coloquei agora o meu controller no meu text form field, então se eu digitar, ele já está escutando também, tá? E assim por diante, tá? Mas assim, o nosso controller, a gente não precisa desse setState aqui, desse Add Listener, tá? Para pegar os dados do nosso formulário. Por isso que eu estou dando exemplo é quando é em tempo real, certo? Mas se você quiser ter essa ação de buscar os campos somente quando você clica em algum botão, eu vou criar um botão aqui, tá? O nome dele vai ser Outline Button.
ele tem aqui o onPrecede, né? Ele tem o child. O child dele vai ser um text. E o text vai ser, está escrito salvar. E o onPrecede dele, ele vai ter uma opção, certo? Do nosso onPrecede. Então aqui no nosso botão eu vou dar um estilo para ele, tá? Chamar um style aqui. Vou chamar um outline button outline edge button. Ele tem uma opção aqui para a gente colocar um estilo nele, tá? Eu vou chamar aqui o style from, tá? E esse style from, ele tem uma opção aqui, ó, de minimum size, ou seja, o tamanho mínimo dele aí. Eu vou colocar aqui chamando o size, tá? E esse valor vai ser o valor máximo, ou seja, double infinity. E a altura aqui de 50. Então eu tenho aqui o meu botão, tá? Ele tem aqui a largura máxima. E aqui quando a gente clica nele, ele entra nesse onPrecede. Eu vou exemplificar que eu vou até tirar esse init state. Vou retirar esse init state e vou pegar só esse controller, esse set state aqui, tá? Retirando todo o nosso init state, e aqui dentro do nosso onPrecede eu vou colocar o nosso set state, porque o set state ele está alterando a variável de name, tá? Com o valor que está sendo digitado. Então a nossa string aqui embaixo que mostra, né, o que está sendo digitado, o que está sendo pego realmente. Eu vou fazer um teste, ó. Ela não escuta mais, eu vou até atualizar aqui, ela não está mais escutando. Como você pode ver, ó, se eu digitar aqui embaixo não mostra, mas se eu clicar em salvar agora, ele vai entrar dentro do nosso onPrecede, e nisso ele vai sim alterar o estado, tá? A prova disso é que aqui vai alterar e vai inserir o nome do que foi digitado. E nisso a gente consegue ver aqui, ó. Então, se eu mudar um outro nome, eu consigo ver aqui, ou seja, a ação agora está sendo só quando eu clico através do meu botão aqui na opção de onPrecede. E é isso, pessoal. Se você achou esse conteúdo relevante aí, eu quero que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação aí, para ficar por dentro aí das novidades e para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante. Até a próxima.